Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos os nossos queridos e amados irmãos que estão conosco em mais um estudo da Escola Bíblica. Eu quero convidar você para estar conosco quando nós estaremos dando sequência a essa série de estudos que está na revista Esperança em Tempo de Quarentena. Hoje nós vamos estudar a lição número 8, que tem como título Espiritualidade Saudável. O autor dessa lição é Hudson Galdino da Silva e ela está baseada em 2 a Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 18. Você pega a sua Bíblia, vai consultando o texto, enquanto nós vamos dando sequência a esse estudo bíblico tão importante nesse tempo em que nós estamos vivendo. O autor começa a nossa lição citando uma ilustração, o qual ele diz que certo professor estava ensinando a arte de música com princípios da vida. Então, ele reuniu os seus alunos para dar a sua aula, e aí ele pegou um quadro branco, e nesse quadro branco, ele então colocou vários pontos escuros para representar ali a nossa vida, momentos de tristeza, momentos de pandemia, dores, lágrimas, choros, sofrimentos, perdas, enfim, várias situações ele foi pontuando ali, tá, para explicar aos seus alunos. E ao final, ele colocou uma clave de sol para mostrar ali, representando ali uma pauta musical, e aí então ele começa ali a cantar o hino que diz assim: terás vida em olhar para Jesus o Salvador. O professor então disse, entusiasmado aos alunos, que aquelas manchas que ele fez no quadro branco representava ali, momentos da nossa vida que poderiam, e aí ele foi ligando esses pontos, uns aos outros, representando a nossa vida, tá? Momentos que nós vivemos, de tristeza, momentos difíceis, e ao final ele então coloca essa melodia, e ele diz que assim nós devemos viver a vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando nós colocamos uma melodia, tudo fica mais fácil para a gente vencer esses momentos difíceis, que nós estamos ou que passamos. A pergunta que eu quero deixar inicialmente para você é a seguinte: o que é vida espiritual saudável? Pare para pensar nessa pergunta. Pense sobre isso. E é pensando sobre essa pergunta que nós vamos desenvolver essa lição, tá? Em 5 tópicos. O primeiro deles diz assim: aquele que vive a temporalidade sem perder o entendimento de quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Então, o texto bíblico lá, versículo 8 desse capítulo de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, nós precisamos entender que Pedro estava tratando nesse texto, na sua epístola, sobre o tema da volta de Jesus, a volta de Jesus. E, evidentemente,
havia uma expectativa muito grande de todos aqueles que seguiam a Cristo, que nesse momento em que Pedro escreve, já são milhares de pessoas seguindo a Cristo e também passando por momentos difíceis. Havia uma expectativa que Jesus pudesse voltar imediatamente, ainda no primeiro século a qual a igreja estava constituída. Mas a igreja estava passando por sofrimento, por perseguição, por momentos de adversidade e Jesus ainda não havia voltado. Então Pedro faz a citação dos Salmos 90, verso 4, né? Ele faz essa citação. Esse texto que ele cita aqui está baseado lá, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Nós precisamos entender que Deus, ele é atemporal, ele não está limitado ao nosso tempo. Então, esse era o entendimento que Pedro estava querendo passar. E ele vai citar esse texto do Antigo Testamento para fortalecer a fé, a espiritualidade daqueles que estavam passando por esse momento difícil. O autor diz o seguinte: quando lidamos com os propósitos de Deus, a questão de tempo é diferente, é bem diferente. Nós precisamos entender que nós estamos no tempo chamado Cronos e Deus está no Kairos. Então, Deus é atemporal, ele está sempre no presente e ele tem o poder, né, de navegar entre nós, humanos, tanto no passado como no futuro. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Era isso que Pedro estava ensinando. Nossa vida precisa estar bem sincronizada com o sentido do tempo, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo incorpóreo, o tempo incorpora valores porque nos faz pensar, refletir e decidir. As decisões são resultados de cada momento que vivemos. Então, cada momento que vivemos, nós tomamos decisões que são para aquele tempo, para aquele momento. É preciso ter uma compreensão do que seja o nosso tempo e o tempo de Deus. Quando nós passamos a entender o que é o tempo de Deus e o que é o nosso tempo, nós vamos refletir e entender, né, que algumas pessoas podem pensar que Jesus está demorando muito a voltar, né? Que Jesus ainda não voltou, ele está demorando muito a voltar. Para nós, na visão humana, alguns pensam que Jesus está demorando a voltar por causa do sofrimento, por causa das dificuldades que vivemos, mas nós precisamos entender que está tudo no tempo de Deus. Como, por exemplo, a pandemia, que para nós foi uma grande surpresa. Ninguém conseguia imaginar, ninguém tinha previsão de que nós, em 2020, estaríamos vivendo um momento de pandemia, de reclusão, né, de mudanças, né? Aí eu costumo até brincar com as pessoas hoje o seguinte: no meu tempo de infância, quando eu assistia ainda à televisão, via aquela série que passava muito antiga chamada Zorro, né? O Zorro. Então, o Zorro vinha lutar contra os bandidos, né? Pessoas que vinham roubar e usava máscara. Então, naquele tempo, quem usava máscara era bandido, né? Era visto como bandido, veio para roubar. Hoje, né, nós estamos vivendo num tempo em que todos nós precisamos usar máscara. Quem não usa máscara hoje está fora do contexto que nós estamos vivendo, né? Não está nem aí, não está preocupado. Então, veja como a situação, né,
muda em cada tempo, em cada momento que nós estamos vivendo. E nós precisamos levar a sério, né, a pandemia, porque ainda não existe uma vacina. A igreja, principalmente os cristãos, precisam valorizar essa questão, tanto do uso, né, do álcool gel, lavar bem as mãos, usar a sua máscara ao sair de casa, para poder tanto evitar transmitir quanto pegar o coronavírus. Então, nós precisamos de ter essa sabedoria que nós estamos vivendo. Deus já sabia de tudo isso, porque Deus tem todas as coisas ao seu controle. O porquê da pandemia, nós vamos descobrir quando a gente chegar na presença de Deus, definitivamente no céu. Mas existe um propósito, né? Deus tem um propósito por cada coisa que acontece. Cada coisa que acontece no mundo de hoje existe um propósito. Porque Deus é o Senhor da história. Ele dirige a história da maneira como ele acha conveniente. No segundo tópico, diz o seguinte: compreende o tempo do cumprimento das promessas de Deus, tem como base a sua longanimidade, né? Então, a longanimidade, né? No versículo 9, né, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. A longanimidade de Deus, né, é justamente para oportunizar a humanidade a salvação em Cristo Jesus. Aqui eu tenho uma borrachinha, normalmente usamos para prender, né, esse elástico para prender dinheiro. Então, esse elástico, ele tem um limite, né? Ele tem um limite. Esse é o limite dele. Só que, quando ele é esticado, ele vai te oportunizar prender mais objetos, prender mais coisas, tá? Então, isso é longanimidade, né? A oportunidade que Deus dá, Deus estendendo o tempo para que as pessoas sejam alcançadas, para que os seus propósitos sejam cumpridos, né? Porque Deus tem um projeto para a sua igreja aqui na terra. Nós fazemos parte desse projeto. Nós, como igreja, ainda não alcançamos o nosso objetivo específico que Deus deseja de nós como igreja. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Pedro, então trata do tema falando sobre a longanimidade divina. A promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, nem para o povo, nem para algumas pessoas. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada, para Pedro era um tempo de longanimidade de Deus. Deus é longânimo, né? Ele é longânimo, ele estende, né, para que nós possamos alcançar outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Então, nós precisamos aprender a lidar com a questão da promessa de Deus, né? Para que a gente possa ter uma espiritualidade saudável. Lidar, se situar com a promessa de Deus é um desafio, né, para uma vida saudável. Precisamos entender que a promessa da volta de Jesus, ela se cumprirá no tempo determinado de Deus, só no momento que Deus assim ele achar conveniente. Existem promessas na Bíblia que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que se cumprirá como
a volta de Jesus. Pedro fala da volta de Jesus, né, que é uma promessa geral. A volta de Jesus é uma promessa para todas as pessoas, não é individualmente, né, mas é uma promessa geral. E aí eu te pergunto, como você está aguardando a volta de Jesus? Como? Alguns murmuram, né, acham que Deus está demorando, que a promessa não vai se cumprir, e nós precisamos estar preparados, inclusive para as afrontas daqueles que não são cristãos, que muitas das vezes nos vê passando por um momento difícil na nossa vida e até pergunta: onde está o teu Deus? Ou quando que essa promessa se cumprirá na nossa vida? Nós precisamos ter uma vida saudável, compreendendo que a volta de Jesus Cristo está muito próxima. Amém? Então, o terceiro tópico diz assim: renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Então, nos versículos 11 e 14, diz assim: havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, por isto, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, nós precisamos estar preparados, né, e aguardando a volta de Jesus Cristo. O autor diz aqui o seguinte, quero ler esse tópico para você. O apóstolo usa algumas palavras para expressar nosso compromisso de vida saudável, sendo trato, piedade, maculados e irrepreensíveis. Santo trato é o procedimento diferente, com retidão e pureza. Piedade significa que não pode haver apatia em nossa vida. O Cristo imaculado que voltaria deveria ser o alvo, o exemplo, o estímulo, a motivação para que o aguardo de sua vinda os cristãos pudessem representá-lo, vivendo em santidade, sem mácula. Isto representava um contexto conflitante. Vivemos o aqui e agora, mas com perspectivas na eternidade. Vivemos um contexto prático, terreno, mas sabendo que temos valores eternos. É essa que tem que ser a nossa postura. Ou seja, o cristão, ele está vivendo na contemporaneidade. Ele está vivendo nesse mundo e ele tem que estar contextualizado com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Mas nós não podemos nos perder no mundo em que nós estamos vivendo. Nós precisamos viver neste mundo, no tempo presente, agindo nesse tempo, né, tomando decisões nesse tempo, tomando posturas, atitudes que requer neste tempo, mas sabendo que nós não pertencemos ao mundo em que nós estamos vivendo. Nós não pertencemos a esse mundo, a nossa pátria não é aqui. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para a cruz de Cristo e para o céu, que é o nosso alvo. Com os cristãos, deveriam aguardar o momento da volta de Jesus. Como nós, cristãos, devemos aguardar o momento da volta de Jesus, conforme o texto nos ensina. Irrepreensíveis, sem máculas, procurando fazer todas as coisas de acordo com a vontade do Senhor. O quarto tópico diz o seguinte: tem compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras. Verso 16, que diz assim:
falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, nós precisamos entender que algumas pessoas distorcem as escrituras para a sua própria perdição. Assim como não existe vida saudável sem uma boa alimentação, também não há vida espiritual saudável sem o alimento da palavra de Deus, né? O apóstolo Pedro está citando Paulo nas suas epístolas de alguns pontos difíceis que alguns pegavam e distorciam. Por causa disso, alcançava a sua própria perdição, né? Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus com reverência, temor à leitura, meditação, estudo e obediência, fazendo dela, por ser viva e eficaz, nossa vida mais feliz. Então, é a palavra de Deus que vai tornar a nossa vida mais feliz. Pedro, em meio à crise que os cristãos viviam sobre a volta de Jesus, fala também do perigo como alguns lidavam com a palavra. Então, o tema central de Pedro aqui é o quê? A volta de Jesus, a expectativa da volta de Jesus. Hoje existe uma expectativa de quê? Da vacina. Quando é que a vacina vai chegar? A vacina contra o coronavírus. O que vai resolver o problema geral será a vacina. Ela ainda não chegou. Nós precisamos estar orando, pedindo a Deus que essa vacina possa chegar, mas nós precisamos saber que a solução para a humanidade não está na vacina contra o coronavírus. A solução para a pandemia, do pecado, para os problemas humanos que desviam o homem da presença de Deus, chama-se Jesus Cristo. E as pessoas precisam ser alcançadas por essa palavra. Pedro adverte, portanto, é preciso ter firmeza de fé, não permitindo ser arrastado pelo engano fraudulento. Nós, como cristãos, precisamos estar firmes na fé para que nós não sejamos arrastados, levados por ventos de doutrina. Que você permaneça firme, né? Não só na expectativa que haja uma vacina, mas na expectativa que Jesus Cristo vai voltar e vai te encontrar preparado para subir com ele. No quinto tópico diz o seguinte: sempre redirecione seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Nós precisamos centrar na pessoa de Jesus. Verso 18 diz o seguinte: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso foco, o nosso alvo é Jesus, né? O mundo é cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Na vida cristã também, crentes preguiçosos que não querem produzir suas meditações e reflexões. Existem muitos crentes que não leem a Bíblia, que não refletem sobre o texto e não fazem aplicação prática sobre a sua vida. Preferem os chamados enlatados, né? Aqueles textos repassados e compartilhados, citações sem uma reflexão pessoal. Nós precisamos fazer reflexão da Bíblia, ler a Bíblia diariamente. Isso tem sido um grande problema e traz o quê? Fraqueza espiritual, apatia espiritual, não traz uma espiritualidade saudável. É a geração, estamos vivendo nessa geração do consumismo da fé, né? No consumismo da fé. Só querem consumir e nada produzir. Você precisa produzir, você precisa ler a Bíblia, refletir sobre a Bíblia, passar uma mensagem de fé para as pessoas, para que
realmente o Evangelho de Jesus alcance os corações. Enquanto as coisas não se cumprem, continuemos recebendo o cuidado gracioso de Deus. Deus continua cuidando de nós. Devemos crescer na dependência de Deus, depender cada dia do Senhor, com ou sem pandemia. Precisamos depender de Deus, viver uma vida totalmente na dependência do Senhor. E para pensar, concluindo essa palavra bíblica de hoje, eu quero que você reflita sobre esses 3 pontos importantes que diz o seguinte: compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma e a paz em sua casa, vida profissional e pessoal. Deus está no controle de tudo. Creia nisso. Nossa esperança na eternidade não pode diminuir nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Não murmure, mas compartilhe a fé, coragem, confiança, resignação e esperança. Dedique mais de seu tempo à oração e à leitura da palavra de Deus. Assim fazendo, você vai viver o pós-pandemia como um crente mais forte, mais firme e cheio da graça e do conhecimento de Jesus. Ainda estamos vivendo nesse momento e nós não sabemos quando isso vai passar, mas nós precisamos manter a nossa fé e a nossa espiritualidade saudável para que possamos viver mais felizes no tempo em que nós estamos vivendo. Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra. Continue lendo 2 Pedro 3, de 8 a 18, refletindo e aplicando na sua vida a palavra do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento abençoado em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós louvamos a Deus por cada vida que está sendo alcançada por essa palavra nesta hora, Senhor. Que haja mudança e transformação de vida, que o Teu Espírito Santo habite e reine em cada coração. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.